Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e algumas informações que estão saindo lá de Mariupol ainda, que está cheio de nebulosidade ali. O que está acontecendo de fato? Vamos tentar entender isso. Essas notícias foram sugeridas por Tainan, Zé Rufino e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Se quiser me pagar um cafezinho, eu agradeço. Tem um botão valeu logo aí embaixo, né? Pois bem, a situação aqui na fronte de batalha parece que é aquilo que a gente tinha falado ontem. A Rússia desviou todas as tropas que estavam em Izium e Kharkiv para essa frente aqui em Luhansk, ou seja, estão atacando com tudo aqui e, o que é esperado, estão conseguindo algum sucesso. Isso não é uma notícia boa. Você pode ver aqui em Popasna, a gente falou sobre isso ontem, eles estão conseguindo avançar aqui em Popasna, e seria um risco muito grande para os ucranianos se eles conseguirem fechar essas vias que tem aqui, que são as vias que ainda ligam as tropas que estão aqui em Severodonetsk e Lysychansk com o resto do país, né? Ou seja, a gente está correndo o risco de nos próximos dias a situação ucraniana nessa região aqui ficar bastante complicada. Dá para perceber aqui que o quão importante era mesmo a passagem aqui em Bielorrivka, porque para pensar, com esse avanço aqui em Popasna, se tivesse mais um avanço aqui em Bielorrivka, também ia ficar bem mais complicado, bem mais rápido para os russos conseguirem fechar essa passagem aqui. O fato é, houve várias tentativas já de pegar a Severodonetsk, mas ao que consta, ontem não conseguiram. Os russos sofreram várias baixas e acabaram recuando. Tem outras frentes aqui também na região. Mas o que preocupa mesmo é isso daqui. A impressão que dá é que pode ter acontecido dos russos terem rompido a primeira linha de defesa dos ucranianos aqui, né? Os ucranianos, eles nessa região aqui, justamente pela importância de manter o acesso aqui, eles criaram 3 linhas de defesa aqui. Pode ser que os russos tenham passado por uma e isso explica essa expansão tão grande aqui em Popasna, né? Enfim, é uma coisa preocupante, gente. Não vou enganar, não. Isso aqui pode ser uma derrota feia para os ucranianos se os russos conseguirem interromper essas linhas aqui, né? Aqui sim é uma derrota significativa. Mariupol, aquilo que a gente falou, era um problema, mas a gente já sabia que Mariupol estava perdida, na verdade, desde o 3º dia da guerra, quando ela foi contornada, né? Aqui é uma coisa nova e realmente é preocupante. Mas está sob controle ainda. A questão toda é, eu imagino, o exército ucraniano está tomando as medidas para evitar que isso daqui avance, né? Teve algumas outras tentativas também de avanço russo por aqui, mas não conseguiram, né? Não fizeram nenhum avanço significativo nessas outras aqui. É aquilo que a gente falou, né? Os russos originalmente queriam fazer uma mega operação de cerco desse tamanho, e depois tentar aqui, no final estão tentando a menorzinha de todas, botaram todas as forças dele na menorzinha de todas para ver se anda alguma coisa. Tá andando alguma coisa, mas ainda não é garantia não. Eu ainda acho que não vão conseguir fechar isso daqui, né? Não tem outras grandes novidades por aqui, o resto todo houve alguns bombardeios, como a gente tem falado, justamente aquela ideia dos russos de distrair, digamos assim, as tropas ucranianas, não deixar os ucranianos colocarem tropas do norte aqui para o sul. Houve também um ataque aqui em Zitomir, que danificou uma linha de trem, que é uma linha de trem que é usada, inclusive, para a logística ucraniana, naquela ideia dos russos de evitar que as armas modernas, as armas mais recentes, cheguem na frente de batalha, né? Mas, enfim, é isso daí. Isso mostra muito mais um desespero russo final, aí tentando conseguir pelo menos alguma coisa para salvar a cara deles lá do que qualquer outra coisa. A gente tem um monte de informação aqui, por exemplo, do pessoal do Instituto de Estudo da Guerra, que diz aqui que as forças russas continuam a sofrer falta de mão de obra e acaba precisando consolidar batalhões e coisa e tal, unir as pessoas, né? Ou seja, é aquela ideia que a gente falou, realmente eles passaram um monte de gente aqui do norte, aqui, desculpa, da região de Kharkiv, né, dessa região aqui, para essa frente de Luhansk, justamente devido à falta de pessoal. E o grande problema que eles estão tendo é justamente com relação o que seria o ideal para resolver esse problema, fazer uma grande conscrição, ou seja, fazer um chamado, exigir que os russos se alistem no exército para lutar ali na região.
Isso não está indo muito bem. Parece que teve vários incêndios aí em postos de recrutamento em vários lugares da Rússia, provavelmente devido a pessoas, a russos insatisfeitos, não querendo participar disso, né? Bom, em tese, Mariupol foi desocupada e os combatentes que estão ali foram tomados como prisioneiros de guerra russo. Vocês sabem, tem toda uma negociação, questão de troca por outros prisioneiros e coisa e tal. Vamos torcer para isso dar certo. Tem algumas fontes dizem que foram 260 combatentes, outras dizem que foram 950, outras dizem que foram 1.730. Não sabemos quantos ainda efetivamente foram evacuados ali de Azovstal. Mas o fato é, tanto o comandante do batalhão Azov, quanto esse rapaz aqui, que é o comandante do batalhão dos Marines lá na região, eles não entraram nessa, eles não foram tomados como prisioneiros, e ele coloca aqui um vídeo dizendo que ele vai continuar para concluir a operação secreta na planta. E não pode dizer do que se trata. O fato dos comandantes não se entregarem, eu consigo entender isso, né? O fato é, os combatentes, seja do batalhão Azov, seja do regimento lá dos marines ucranianos, eles têm chance de serem trocados, está tendo toda a negociação disso. Certamente os comandantes não. Os comandantes, se forem mandados para lá, certamente seriam torturados por informações, sofreriam bastante e muito pouco provável que fossem trocados por soldados, né? O fato é que nessa situação que eles estão ali, para os comandantes desses grupos, não tem uma saída muito boa não, entendeu? Ele não falou o que é a missão secreta deles. Esse outro comandante do Azov aqui deixou mais claro qual seria essa missão final. Identificar os mortos. Eles têm vários mortos que estão com eles ali na Azovstal, e para as famílias é complicado esse negócio de não saber se a pessoa morreu ou não. Então eles estão fazendo essa missão última que eles estão fazendo lá, pode ser exatamente o que ele está dizendo aqui, de identificar os mortos. Enfim, a gente não sabe exatamente o que ele está dizendo aí com ter uma missão secreta. O fato é que os comandantes não irem junto com a tropa nessa retirada lá de Mariupol é compreensível. A questão toda é que eu fico preocupado com isso, porque quando ele fala esse tipo de coisa aqui, pode estar botando em risco justamente essa negociação muito frágil que tem aí para troca de prisioneiros e coisa e tal, né? Eu imagino que ele saiba o que está fazendo, deve ter muito mais informação do que eu, deve estar tomando a decisão correta. Mas, de qualquer forma, é curioso notar, não foi só ele não, tá? É ele, o comandante do batalhão Azov também ficou, aquele que tem a mão, que usa um gancho na mão, né? E mais um grupo de combatentes ficaram lá. Pouca coisa, pouca gente, mas ficaram. Esses aí não querem se entregar de forma alguma, e vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Eles não têm capacidade de fazer nenhum combate real às forças russas, é a situação de que não tem realmente muito para onde ir, mas eventualmente um ataque terrorista, uma coisa assim, pode ser que seja uma alternativa, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que aconteceu ontem também foi o soldado Oreste, que foi aquele que tirou aquela foto muito bonita do soldado com a luz, com um raio de luz ali em Azovstal, coisa e tal. É um soldado que parece que gosta de fotografia, ele tirou um monte de foto, botou num Google Drive e falou que, olha só, seria legal se o pessoal colocar minhas fotos aí num prêmio de fotografia qualquer aí. E a despedida dele, olha, pois é isso, obrigado ao abrigo de Azovstal, o lugar da minha morte e da minha vida. Negócio meio trágico, né? Talvez ele esteja nesse grupo que vai ficar ali e, portanto, não tem chance de vida, ou talvez ele tenha se entregado junto com os demais e também não tem muita garantia de vida. A verdade é essa, todo mundo sabe que ficar na mão dos russos é extremamente arriscado. Parece que já tem informações que parte desses prisioneiros de Mariupol está em Rostov-on-Don, que é uma cidade russa, né, o que já está fora do acordo, né? O acordo é que eles ficariam em território ucraniano, em Donetsk e em Novoazovsk, aqui em território ucraniano, controlado pelos russos, mas ainda território ucraniano. Parece que uma parte deles já foi mandada aqui para Rostov-on-Don, na Rússia, né? Enfim, não é uma coisa fácil, mas aquela situação realmente não tinha muito o que ser feito nesse caso, né?
Um outro caso que ficou bastante conhecido foi dessa médica, uma médica ucraniana que gravou com a câmera dela, com uma GoPro aqui na coisa, vários atendimentos que ela fez de soldados ucranianos, de soldados russos também, eles atenderam soldados russos igualmente, feridos de guerra e coisa e tal, e ela está nesse grupo que se entregou para os russos, mas antes disso ela conseguiu mandar o SIM card, né, a memória com a gravação de tudo, para outra pessoa, e aqui ela está, isso foi publicado. Eu aconselho vocês a verem essa gravação, é meio chocante, tá? Eu não vou passar aqui, porque as imagens têm imagens muito fortes e coisa e tal, mas realmente é muito emocionante essa matéria aqui da Associated Press, com o filme dela, a cena que eles perdem um garoto é atingido e acaba morrendo, é muito triste, realmente. Enfim, ela está na mão dos russos agora, não se sabe qual vai ser o destino dela, mas ela conseguiu salvar o pendrive e mandar as informações para o resto do mundo, né? Bom, esse aqui foi um outro vídeo que apareceu, que circulou também ontem, de uma outra investigação que está sendo feita, mas isso daqui não tem a ver com Mariupol, não. Isso daqui é em Bucha ainda, mostrando uma série de prisioneiros, de homens prisioneiros lá em Bucha. Os russos pegaram os homens todos que estavam na cidade e tornaram prisioneiros, mesmo aqueles que não eram militares, que não estavam, não tinham nenhuma ligação com o militar. E esses homens aqui todos foram fuzilados, foram mortos a queima-roupa, sem motivo algum, apenas porque os russos não queriam fazer prisioneiros, né? Ou seja, é realmente mais um absurdo dessa coisa, mais um crime de guerra que certamente vai ser investigado. E como é que eles sabem isso tudo aqui? Um desses homens sobreviveu, ele se fingiu de morto, ele acabou que não foi atingido no fuzilamento, se fingiu de morto e acabou sobrevivendo a esse ataque, e contou a história toda, e agora a gente tem evidência de vídeo que corrobora o que ele falou nessa história. Olha o absurdo isso, né? Isso aí se soma a inúmeros casos. Agora em Kharkiv também saiu uma série de denúncias de estupro, a mesma coisa que a gente viu em Bucha, estupro de criança, cara, coisa assim que realmente chega a embrulhar o estômago. Eu fico até na dúvida de mostrar para vocês aqui, porque é coisa de embrulhar o estômago, realmente é muito triste. Eu espero que esse pessoal pague por isso de forma bastante incisiva. Enfim, essa é a situação militar que a gente tem aqui hoje. Como eu disse para vocês, a situação não está boa aqui não. Os russos, botando todas as tropas dele nessa região pequenininha aqui, parecem que estão conseguindo avançar alguma coisa. Vamos torcer para os ucranianos conseguirem controlar esse avanço, né? Mas ontem teve uma outra evidência, uma outra coisa que foi muito curiosa, que foi um ato falho do George Bush, o George W. Bush, né, o Bush filho, que falou que condenou a invasão do Iraque, que no final das contas foi a invasão que ele comandou, né? Bom, o que aconteceu aqui, né? Ele estava discursando e criticando o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, pela invasão, e aí ele mandou essa daqui, ó: a decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal no Iraque. Aí ele falou, não, quero dizer, na Ucrânia e no Iraque também. Isso chama-se ato falho, meu amigo. Freud, sabe que essa teoria do ato falho é uma teoria do Freud, né? O Freud vinha com essa, que esse negócio de ato falho, na verdade, a gente está falando uma verdade interna que a gente não consegue esconder, né? O nosso organismo, o nosso cérebro, ele precisa fazer força para mentir. A verdade sai naturalmente, você precisa fazer força para mentir. Então, quando acontece um ato falho, é justamente que, por um acaso, o seu cérebro ali se descuidou e a verdade veio à tona, né? Foi quando a Manuela Dávila, falando lá em Porto Alegre, falando, não, que temos que usar toda a nossa hipocrisia e não sei o que lá, né? De vez em quando a verdade acaba saindo naturalmente aí, e o Bush falou isso, né? Eu concordo que foi um absurdo a invasão do Iraque. A invasão do Iraque não teve nenhuma justificativa lógica tão ruim quanto a invasão da Ucrânia pela Rússia. Inclusive, temos que lembrar, os Estados Unidos ainda estão no Iraque até hoje. Isso é um absurdo, né? Ok, hoje em dia eles estão mais lá como um apoio ao governo que eles colocaram lá, mas ainda assim é um absurdo de qualquer forma, né?
E é importante notar isso, né? Porque o pessoal gosta de criticar os Estados Unidos por todas as guerras que os Estados Unidos fizeram, mas não é bem assim. Por exemplo, se você pegar a guerra que o Bush pai, o pai desse cara que fez lá em 1992, que foi a primeira guerra do Golfo, essa guerra foi justificada, porque o Iraque invadiu o Kuwait era aliado dos americanos, os americanos usaram violência defensiva. Aí a coisa está perfeitamente razoável, isso aí não tem problema nenhum, isso foi violência defensiva, isso aí é justo. Usar violência para se defender é justo. O que é antiético é iniciar a violência, iniciar a agressão. Então a guerra do Bush pai não tem erro nenhum, não. A guerra do Afeganistão também é uma coisa que é meio questionável, porque o que acontece? Em tese, o Afeganistão, o Al-Qaeda, o grupo terrorista Al-Qaeda, que começou a agressão. Teve os eventos lá de 11 de setembro, né, de 2001, e as Torres Gêmeas, aquele negócio todo, foi uma tragédia aquilo, um absurdo completo. Aquilo foi certamente iniciação de violência. A questão toda foi, quem fez essa agressão foi o Al-Qaeda, um grupo terrorista. O Afeganistão, em tese, não é a mesma coisa. Então é um pouco questionável isso daí, mas em princípio parece que sim, o Afeganistão estava dando guarita à Al-Qaeda, então tem alguma justificativa para eles usarem violência nesse caso. É questionável, não é tão claro. Agora, no caso do Iraque, que aconteceu, se não me engano, foi 2003 ou 2004, logo depois da invasão do Afeganistão, os Estados Unidos resolveram atacar o Iraque, também alegando que haviam armas de destruição em massa e coisa e tal. Aí não tem justificativa. Ali realmente não tem lógica nenhuma isso, até porque depois ficamos sabendo que não havia nenhuma arma de destruição em massa, então, ou seja, realmente é tão questionável quanto a invasão da Ucrânia pelo Putin, né? Bom, tem uma matéria aqui falando sobre a política do Putin de tirar ucranianos e mandar para regiões do interior da Rússia e coisa e tal, e que ele usa isso como uma arma. E realmente a Rússia é conhecida historicamente por deslocar populações em guerras, tirar pessoas de um lado e botar para o outro, né? E está fazendo isso na Ucrânia também. Parece que já tem mais de 1 milhão de ucranianos distribuídos em vários lugares da Rússia que foram levados para lá forçosamente pelo Putin. Agora, a questão toda é a seguinte, tá? Isso funcionava muito bem numa era em que a informação não fluía com facilidade. Hoje em dia é difícil. Sabe o que está acontecendo? Já tem várias organizações de russos dedicadas a ajudar esses ucranianos a voltarem para a Ucrânia. Então o pessoal faz vaquinha, o pessoal entra em contato, os russos jogam eles lá em lugares afastados, geralmente são colocados em sanatórios, em lugares fechados, mas rapidamente os russos não têm como manter isso para sempre. Então os ucranianos conseguem sair, não são locais de segurança máxima. A questão é, os ucranianos não saem porque eles não têm para onde ir, mas com o apoio do próprio povo russo, eles conseguem voltar para a Ucrânia. Eu acho que isso daí não vai ter todo esse poder que houve, que esse tipo de manobra tinha no passado. Hoje em dia as pessoas conseguem informação muito mais fácil, conseguem se fazer entender. Traduzir de ucraniano para russo num celular é fácil. O ucraniano e o russo já são muito parecidos, né? Mas ainda não são iguais, não, tem muita diferença. De qualquer forma, é fácil de traduzir qualquer coisa e é fácil de achar um caminho de volta, né? Então, eu concordo, é um absurdo que o Putin está fazendo, esse negócio de deslocar pessoas para lugares remotos da Rússia, mas não vai ter o efeito que ele espera que tenha. A questão do Erdogan negando a entrada da Finlândia e da Suécia, né? O pessoal está falando aqui que, na verdade, olha só, ele já fez essa jogadinha com a Dinamarca lá atrás, já fez essa jogadinha com um monte de gente. Isso é puramente político. Ele quer ganhar biscoito, quer ganhar algum agrado da OTAN, alguma coisa ali. Então, o pessoal que está achando que ele vai impedir a Suécia e a Finlândia de entrarem para a OTAN, esquece. Ele está só querendo um agrado. Eu já falei isso antes, mas o pessoal sempre sugere essa notícia. O Erdogan não está querendo deixar a OTAN, não está querendo deixar a Finlândia e a Suécia entrarem, a Finlândia não vai poder entrar porque o Erdogan não quer. Não, esquece isso, o Erdogan quer biscoito. Um estudo de Yale determinou que as companhias que saíram da Rússia estão levando 45% do GDP da Rússia. Ou seja, isso é uma coisa bastante grave, né? É aquilo que eu falo para vocês, as sanções estão sim funcionando. Você confiar em números produzidos pela própria Rússia é uma temeridade. A Rússia vai querer dizer que as sanções não estão funcionando. A Rússia vai querer dizer que não sei o que lá, que
tá tudo bem, é a Europa que está sofrendo mais do que a Rússia, mas na verdade eles estão jogando essa porque eles esperam acabar com as sanções. E esse estudo aqui de Yale mostra o porquê. 45% do PIB, ou seja, e repara, o fato dessas empresas estarem saindo, ok, a Rússia está encampando, vai criar ali ela mesma, vai produzir os carros ali, meu amigo, nunca vai ter a mesma capacidade que tinha antes, não vai conseguir vender aquela marca para o exterior, até para o próprio povo russo aquela marca tem menos relevância, muito dificilmente vai conseguir recuperar isso daí, sem contar o problema de administração, né? Muita gente acha que negócio de chefiar a empresa é fácil, que qualquer um faz, que dá para arrumar 500 chefes para coordenar alguma coisa, e não é bem assim, não. É uma dificuldade grande fazer isso, você ter pessoas competentes para administrar empresas. O fato dessas empresas todas estarem saindo da Rússia, isso vai deixar uma situação bastante grave por lá, né? É só lógico isso, é só ver o quanto a Rússia está brigando com isso, né? Por exemplo, a questão toda, a gente vai falar sobre isso mais adiante, sobre a crise de comida, né? A Rússia está falando que pode liberar as exportações da Ucrânia se baixarem algumas sanções e coisa e tal, não sei o que lá, para você ver o quanto isso está doendo na Rússia de verdade, né? Bom, a notícia boa de ontem, o Senado americano finalmente, depois do atraso causado pelo Rand Paul, ali, que idiotice do Rand Paul, devia ter vergonha de usar o nome de libertário ele, mas felizmente depois no final aprovou 40 bilhões de ajuda para a Ucrânia, e foi uma votação acachapante, foi 88-11, alguma coisa assim, só meia dúzia de robô russo mesmo que votou contra, né? Bom, vocês lembram, logo no início que a gente começou a fazer essa série sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente mostrou um site aqui chamado Compre-me um Jato, né, da Força Aérea Ucraniana. Ela teve muitos jatos destruídos logo nas primeiras horas da guerra, mas não cedeu a supremacia aérea para a Rússia, ao contrário do que a Rússia esperava. Só que precisava de mais jatos, tem mais pilotos do que jatos, e daí lançou essa campanha, o pessoal fez um crowdfunding, eu mesmo mandei uma merrequinha para lá, mas o bom é quando entra alguém com bala na agulha, né? O bilionário paquistanês Mohamed Zahur comprou 2 jatos, botou dinheiro para 2 jatos lá, né? É positivo isso. É interessante ver justamente como você tendo uma causa justa, é fácil convencer as pessoas a te ajudarem. É impressionante como isso tem facilitado a vida da Ucrânia, né? E bom, esse ponto aqui é um ponto bastante crítico porque afeta todo mundo, inclusive o Brasil. Certamente está vindo uma crise alimentar no mundo aí por conta das proibições da Ucrânia. A Ucrânia é uma das grandes exportadoras de trigo no mundo. Então, embora tenham feito várias maneiras de sair o trigo de lá, de forma pela Romênia e por outros portos, ainda não tem a capacidade toda. Isso é uma coisa realmente preocupante. Isso vai afetar o mundo todo. A culpa é do Putin. E só para terminar aqui, teve o Tasha, não sei se pronuncia assim, que foi lá no programa Fala Glauber, podcast Fala Glauber. Eu não conhecia esse podcast, mas foi falar sobre a experiência dele lá na Ucrânia. Bem interessante o papo deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.